Bom, então, tudo bem, pessoal? Espero que estejam bem, tá? Vamos dar continuidade no nosso projeto da primeira PaySpring Boot, né? Vamos implementar aqui agora o endpoint salvar, tá? Que é uma das operações do CRUD lá que está faltando. Então, o método salvar ele pode ser implementado de algumas formas, tá? Uma delas é a gente pode salvar o recurso no banco de dados, né, com a nossa API, e retornar como resultado o próprio recurso salvo, tá? A outra forma é a gente salvar, né, esse objeto lá no banco de dados através da nossa API e retornar uma mensagem, né, que o registro foi salvo ou foi o registro foi salvo ou o recurso foi criado com sucesso, por exemplo, tá? Mas nessa implementação aqui a gente vai utilizar o retorno usando o retornando o próprio recurso salvo, tá? Para a gente testar no Postman e ver o recurso retornando como mensagem de resposta, tá? Para isso a gente vai então começar a implementar, né, o método para fazer essa operação, tá? O método vai ser public, né? E aí ele tem um retorno do tipo response entity, tá? E esse response entity que retorna, ele é do tipo produto model, tá? O nome do método vai ser salvar, tá? E a gente, como a gente vai utilizar agora para salvar, né, o método post, né? Esse método, né, ele, como já vimos, né, ele envia as informações da requisição, né, no corpo da resposta. Por isso que a gente vai ter que utilizar o postman agora, a partir de agora, aqui, para a gente testar outros verbos. Então, para salvar, a gente vai anotar esse método aqui com arroba postmapping agora, tá? Aí a gente vai configurar ele para ele interceptar, né, a URL. Vamos botar aqui produto.salvar, tá? Então, quando chegar uma requisição na nossa API, né, pela URL localhost 2.8000 barra produto barra salvar pelo método post, né? Quem vai interceptar vai ser esse método aqui da nossa API, o salvar, tá? E como a gente quer dar um retorno, né, no corpo da resposta, a gente quer retornar o meu recurso salvo lá para o cliente, a gente vai botar aqui, ó, também a anotação response body, tá? Isso aqui vai fazer com que o retorno volte lá para o cliente, tá? Eu vou deixar um comentário aqui só para facilitar para vocês aqui, ó. Então aqui a gente tá mapeia a URL, tá? Nessa anotação aqui, response body, a gente descreve, né? Descreve a resposta, informando, né? Informando que o retorno será no corpo da requisição, tá? Agora a gente precisa também fazer o mapeamento, né, dos parâmetros que serão passados aqui nesse método salvar, tá? Por enquanto ele tem um método, a gente não passou, ele não está recebendo nenhum parâmetro. Então, para a gente receber o objeto lá de entrada, né, aqui a gente vai mapear com o arroba request mapping, né? Aqui a gente está obtendo o, o objeto que vem no corpo da requisição, tá? E esse objeto aqui, ele vai ser do tipo produto model, né? Que é o nosso modelo, né? Aí vamos dar o nome dele aqui de produto, tá? Produto. Aqui então a gente
recebe, né, os dados para salvar, tá? Então tá, a estrutura do nosso método está quase pronta, está pronta praticamente, ainda falta aqui agora a implementação dele, tá? Então, agora a implementação para a gente salvar, a gente tem o nosso objeto repository, né? A gente vai usar então o produto repository que a gente criou na aula anterior para fazer a listagem, né? E fazer o salvar pelo método get que a gente já testou. Então vamos usar ele para salvar pelo post. Então a gente vai usar o método da interface repository save, tá? O que a gente vai passar aqui para ele salvar o nosso parâmetro aqui, ó, que a gente mapeou, né? Que a gente está obtendo o objeto do corpo da requisição, né? Vamos passar aqui pelo repository para ele salvar, então, tá? E como a gente quer devolver como resposta, né, para o cliente o que a gente salvou, lá o recurso que a gente salvou, então o retorno desse método a gente vai botar um outro atributo aqui do tipo produto model, vou chamar de prod aqui, tá? Que aí a gente guarda, né, o retorno do procedimento, né, de salvar no banco nesse atributo, tá? E aí então a gente vai construir o retorno da requisição, tá? Aí a gente vai usar aqui um new, o retorno vai ser do tipo response entity, tá? Que a gente vai retornar uma resposta, uma entidade na resposta. Essa entidade aqui vai ser do tipo produto model, tá? E aqui a gente vai passar o retorno do método de salvar que a gente fez aqui, tá? O retorno caiu aqui dentro desse atributo, então a gente vai passar aqui, tá? Que é o recurso que a gente salvou, e vamos passar o status, tá? Vamos passar aqui o status agora, vamos passar o create, tá? Tá, com isso aqui a gente já está pronto para salvar. Aqui acho que está dando um erro de import aqui, eu só vou mandar importar. Não, tá errado aqui, pessoal, não é request map, é request body, né? Aqui a gente está pegando, né, o corpo da requisição, né? O que vem no corpo da requisição, a gente mapeia aqui na entrada do método salvar. Esse corpo é do tipo produto model, né? E é uma variável produto, tá? Desculpem aqui. Tá, agora sim, agora a gente está pronto para fazer um teste. Vamos salvar aqui e vou restartar aqui a aplicação, tá? Bom, a configuração do meu application aqui, ponto .properties aqui, ele tá como create drop, tá? Então cada vez que a gente inicializa a aplicação, ele apaga tudo lá do banco e cria novamente, tá? Deixa eu ver aqui se aparece, se tem alguma coisa lá, tá dizendo que não existe. Tá, beleza, mas vamos seguir o nosso teste. Então, vamos usar o Postman aqui para testar, tá? Como a API executou novamente, eu vou executar um get, tá? No barra produtos que a gente fez aquele listar todos, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou fechar aqui, tá? Para mostrar desde o início aqui, a API de vocês vai estar assim, tá? A API não, o Postman de vocês vai estar com essa tela aqui. Aí vocês vão clicar aqui nesse mais, tá? Aí aqui a gente vai escolher o verbo, vamos testar agora o get para ver se tem produtos lá, né? E o nosso get está aqui, ó, no 8000, 2.8000 barra produtos, né? Tá, com isso a gente dá um send aqui. Óbvio que não retornou nada aqui, né? A gente tem, né? A gente tem o método salvar por get também, né? Que se a gente colocar aqui um barra, lembram que a gente fez o método salvar por get? A gente bota aqui um barra arroz. Vamos dar um send aqui. Não encontrou. Não é produtos, aqui é produto. Tá? Produtos está mapeado para fazer a listagem. O produto está mapeado para fazer o cadastro por get.
Ó, o retorno status 200, ó, ok, tá? Ó, deu o retorno aqui da mensagem aquela. Vamos salvar mais uns aqui. Vamos salvar o macarrão. Tá, ó, registro, produto macarrão registrado com sucesso. Vamos registrar mais um aqui. Banana. Tá registrado com sucesso, status aqui, ok. Agora vamos utilizar o nosso endpoint produtos, tá? Para a gente verificar se realmente percebam que ambos os endpoints estão mapeados pelo método get, tá? Que a gente fez lá. Ó. Vamos olhar aqui. Ó, getting mapping produtos, né? A gente faz a listagem aqui, ó, produtos, repository, find all, tá? Agora, então vamos executar esse endpoint, ó, retornou o objeto aqui embaixo, com uma lista, né? Então, como eu tinha comentado, um JSON, quando abre colchetes e fecha aqui, quer dizer que é uma lista, tá? Uma lista de objetos, né? E aqui abriu chaves e fechou chaves aqui, ó, corresponde a um objeto, tá? Então, para a gente salvar, a gente vai, vamos copiar aqui para facilitar, ó. Vamos copiar aqui um objeto, tá? Um objeto aqui só. Copiem aí, selecione Ctrl C, a gente vai abrir uma nova abinha aqui, tá? Aí aqui a gente vai alterar para usar o verbo post, tá? Aqui embaixo aqui, ó, vocês vão selecionar a opção body aqui, tá? Para a gente mandar as informações no corpo da resposta. E aqui, ó, essas opções aqui vocês marquem how aqui, tá? E aí aqui vocês selecionem JSON, tá? Nessa caixa aqui, nesse text area aqui, vocês vão botar o objeto que a gente copiou lá, tá? Eu vou fazer um exemplo. Se a gente salvar dessa maneira que está aqui, ele não vai salvar um registro novo, um recurso novo na API, né? Por quê? Porque a gente está passando o ID, né? E o nosso ID aqui é o nosso primary key lá do banco, tá? Dessa forma que está implementado, ele só vai atualizar o recurso lá, tá? Vocês vão ver aqui, ó, eu vou executar. Não, a gente tem que botar o URL, né? O endpoint que está sendo interceptado para executar o método salvar lá, né? Então aqui a gente configurou lá salvar localhost 2.8000 barra produto barra salvar, né? Aí vai esse método aqui, a URL vai ser interceptada e esse método vai ser executado aqui, né? Então vamos ali no post novamente, aí vamos aqui localhost 2.8000 barra produto barra salvar, né? Tá? E aí a gente não passa mais os parâmetros aqui na URL, né? A gente está utilizando o verbo post, a gente passa no corpo da requisição aqui, tá? Então essa execução aqui, a gente vai passar com o ID que já existe, só para ver o que vai acontecer, tá? Vou dar um send aqui. Ó, a gente definiu que o retorno do código de retorno seria o criado, né? O create aqui, ele retornou 201 e retornou o mesmo objeto, né? Se a gente abrir o nosso banco de dados aqui, vamos procurar aqui a tabela produto, Spring primeira API, esquemas, vamos vir aqui em table, vamos fazer um select asterisco from produto, tá?
percebam que nós já temos aqui no nosso banco aqueles produtos que a gente inseriu no endpoint de salvar com o método get, né? Agora vamos alterar um valor aqui, por exemplo, vou botar 10 aqui, tá? E aí eu vou executar o mesmo endpoint aqui, né? Produto, salvar com o verbo post, né? Passando um JSON, tá? Com o ID. Ó, ele executou, retornou o objeto que foi salvo lá, tá? Só que agora ele atualizou o valor, ó. Vamos ver aqui no nosso banco, né? Vou executar novamente o select. Ele atualizou o preço unitário do produto lá, tá? Tá, então como que a gente vai fazer para salvar um novo registro, né? Então aí é bem simples aqui nesse caso. A gente só não passa o ID, a gente não passa esse atributo aqui do objeto, o ID. Aí a própria camada de persistência lá do JPL, o Hibernate, vai identificar que a gente não está passando o ID e vai dizer que a gente quer salvar um registro novo. Aí eu vou botar aqui outro item aqui, vamos botar aqui sabão, por exemplo, tá? Vamos trocar o valor aqui, vamos botar aqui 5 com 50, tá? E vamos send. Ó, ele retornou um ID novo, tá? Retornou o status de criado. E vamos verificar no banco de dados aqui, ó. Pronto, o registro aqui foi inserido também, tá? Tá, pessoal? Então aqui essa é uma maneira da gente tá salvando o objeto lá no banco de dados através da nossa API, tá? E dessa forma também a gente viram que a gente também consegue fazer atualização. Se a gente na requisição passar o ID, né, junto do objeto, a gente a nossa camada de persistência de dados lá, a especificação que a gente estiver usando, né, vai identificar que a gente está passando o ID, se a ID já existe, e se a gente está, aí ele só vai fazer um update lá, né, só vai fazer um update. E se a gente não passar o ID, ele vai identificar que a gente quer inserir um recurso novo, tá? Ó, vamos verificar aqui no banco novamente. Tá? Tá, pessoal, então agora na continuidade a gente vai ver o endpoint para a gente fazer um delete, tá? Então tá, pessoal, agora então nós vamos implementar o método deletar, tá? A gente viu então aqui que para salvar a gente precisa do que? Do mapeamento da URL, né? A gente precisa enviar, né, no corpo da resposta, né? E a gente precisa do corpo da requisição, tá? O deletar é bem parecido, tá? Mas eu vou fazer do zero aqui com vocês. Tá? O deletar, então vamos começar. É um public. Ele vai ter um retorno, um response entity também, só que agora a gente vai retornar uma string só, tá? E vamos chamar de delete, tá? Delete, beleza. Só que agora a gente vai fazer um mapeamento da nossa URL utilizando o verbo delete, né? Então a gente vai usar a anotação delete mapping ali, tá? E vamos mapear a URL com o parâmetro value, tá? Vamos botar aqui no barra produto barra delete produto barra delete, tá? Vamos deixar assim, tá? Então, vou comentar aqui como anteriormente ali para ficar como documentação para vocês aí. Aqui então a gente mapeia a URL, tá?
o que mais que a gente precisa é o corpo da resposta, né? Então a gente vai mapear aqui response body, né? Tá, aqui a gente coloca então, né? Vai aqui a descrição da resposta, né? Da resposta. Tá. O método delete, né? Diferentemente aqui do método salvar, a gente recebe o corpo da requisição, né? Agora no delete a gente vai receber o ID, né, do objeto que a gente quer deletar, né? Então, para a gente fazer esse mapeamento, a gente vai utilizar a anotação @request request parâmetro. Esse aqui agora, tá? A gente vai obter um parâmetro da requisição, tá? Que tipo de dados vai chegar aqui, que é o ID nosso, né? É um long, né? É um long. A gente vai botar aqui o nome de ID produto, tá? Aí então aqui a gente vai deixar comentado aqui também para documentação. A gente recebe da requisição o parâmetro tá? Só o parâmetro, eu vou deixar o genérico aqui, né? No caso o parâmetro aqui ID produto, tá? Aí a gente vai então implementar. Para a gente fazer o delete, a gente vai ter que usar o nosso repository, né? O nosso produto repository, e a gente vai usar do nosso produto repository o delete by ID, tá? Passando como parâmetro, né? Viram aqui que deixa eu ver se aparece aqui. Ó, viram que aqui ele recebe um long com ID, né? Então esse long é o que está entrando aqui em cima, aqui, ó, que a gente está capturando como parâmetro da requisição, tá? A gente passa para cá. Dessa vez, né, esse método delete ele não dá um retorno aqui, tá? Então a gente não vai colocar o retorno, que ele não larga retorno nenhum, nenhum atributo. O nosso retorno agora vai ser um new response entity, tá? E agora a gente está, né, retornando uma string. Então aqui a gente vai colocar string, tá? E aqui a gente vai botar uma mensagem, tá? Que vai aparecer lá, vai ser produto deletado com sucesso, tá? E aí vamos passar o status, né? http status ponto ok. Vamos passar aqui, tá? Com isso a gente já pode testar, tá? Vamos usar então o Postman, tá? Mas eu lembrei que eu tô com uma aplicação. Se eu restartar a aplicação aqui, ele vai apagar, né, nosso endpoint, nosso banco, né, que eu estou configurado ali com create drop no application.properties aqui, né. Tá create drop, então cada vez que sobe, né, depois eu vou atualizar aqui. Vamos listar aqui para vocês verem. Ó, não veio nada, né? Então eu vou cadastrar alguns produtos aqui, ó, com o nosso endpoint e salvar antes da gente deletar, tá? Aí a gente tá aqui passando no body, JSON, sabão, enviar.
Vamos passar aqui a banana. Vamos passar aqui 2,50, enviar. Vamos passar aqui carne de frango. Vamos só alterar o preço aqui. Enviar. Beleza, agora vamos executar o nosso endpoint de listar para ver se realmente, né, estamos com 3 itens lá dentro, de 3 objetos, né, dentro do nosso JSON aqui. Então, nós temos objetos de ID1, ID2 e ID. Então, nós temos os objetos de ID1, ID2 e ID3, tá? Então, vamos testar então o nosso endpoint deletar, tá? Para a gente testar então o endpoint deletar, nós vamos utilizar o verbo delete, tá? Nós vamos precisar usar aqui agora, vamos usar aqui esse tipo aqui, ó, formulário encoded, tá? Aí aqui a gente vai passar aqui como chave, tá? Vamos passar o parâmetro mapeado, né? Aqui no nosso endpoint, tá? Nós mapeamos o parâmetro ID produto aqui, tá? Com @request parâmetro, tá? Então, aqui nós vamos passar o ID produto, tá? Em Value aqui, nós vamos pegar um ID de um produto existente lá no nosso banco. Vamos apagar aqui o de número 3, tá? Aí vamos passar aqui 3, tá? E vamos em Send. Ah, desculpem pessoal, esqueci de preencher, é claro, né, o nosso mapeamento. Aí não vai ter como fazer isso mesmo. Ficou mapeado então aqui no localhost 2.8000, né? Vamos ver aqui, ó, no barra produto barra delete, tá? Então é barra produto barra delete barra não precisa passar. Numa API, né, a gente não utiliza o browser assim, né? A gente sempre envia, né, os objetos escondidos no corpo da requisição. A gente não pode ficar preso a URL, né, por questões, né, de padronização. Ó, retornou nossa mensagem, produto deletado com sucesso. Agora vamos executar o nosso endpoint de listar todos novamente, tá? O ID de número 2 ele foi deletado. Se a gente consultar aqui nossa base também, percebam também que já não aparece mais aqui, tá? Então tá, pessoal, com isso a gente conseguiu então concluir ali, né, os procedimentos de um CRUD, aplicando o mapeamento de URLs ali no nosso controlador, né? Utilizando aqui as anotações delete e mapping, né, para mapear os verbos do tipo delete, que vem na requisição com esse verbo, retornando no corpo da resposta algumas informações. Mapeamos parâmetros de entrada recebidos na requisição para fazer a operação de delete. Também realizamos aqui a operação de salvar, né, utilizando o verbo post, né, com a anotação post mapping, mapeando a URL aqui localhost 2.8000 produtos salvar, né? Esse mapeamento recebendo o verbo post, ele vai executar o método salvar, né? Retornando como resposta, né, o recurso que foi salvo lá no nosso banco de dados, né? Aqui é o retorno dele. A gente obtém aqui e retorna na saída do nosso método aqui, o prod com o status de criado. E mapeamos aqui também, né, @request body, nós mapeamos então o corpo da nossa requisição, né, que vem dentro do corpo da nossa requisição um objeto do tipo produto, tá?
Também fizemos aqui um mapeamento com Getting Mapping, né, para a gente fazer uma listagem, né. Então, na URL localhost 2.8000 barra produtos, a gente solicita, né, envia uma requisição de solicitação de uma listagem de produtos, né? E quem que vai atender nessa URL é esse método listar produtos, né? A gente definiu que o corpo, o resultado vai no corpo da resposta, né? E aí a gente utilizou o nosso produto repository, né? Aonde a interface que nós implementamos a nossa camada de acesso a dados lá, né? Com nossas operações de banco de dados, a gente utilizou esse objeto aqui para fazer a consulta ao banco de dados, né? Consultamos os produtos aqui, guardamos ele neste atributo aqui, nesse list do tipo produto model e devolvemos ele na saída da chamada do nosso response aqui, né? Passando produtos e o status da operação, né? Retornando um JSON. Aqui nós fizemos também um mapeamento de uma requisição, né? Só que aqui a gente estava testando a saída de com um texto puro, né? A gente não estava retornando JSON, né? Nós mapeamos a URL localhost 2.8000 barra produto barra descrição entre chaves. Aqui a gente está dizendo que a gente está pegando um parâmetro, né? Lembram que a gente digitava lá na URL que está vindo por e mapeamos pelo método get, né? Que a gente começou a testar os endpoints com o método get direto na URL do browser, né? Aí a gente também definiu o status de resposta, né? Passando o status ok, né? Aqui embaixo a gente já começou a definir que a resposta seria no corpo da requisição. E aqui não, a gente só retorna um status da resposta, né? Esse método aqui retorna uma string, né? Chamado salvar, e ele também mapeia uma variável, né? Arroba path variable aqui, a gente está mapeando uma variável que vem junto ao endpoint, né? Então, nessa URL aqui, pelo método get, se a gente receber uma requisição na nossa API pelo método get, na URL localhost 2.8000 barra produto barra digitar aqui feijão do lado, quem vai atender essa requisição é esse método aqui. E aí ele vai dar como status da resposta só o status da resposta. Essa resposta, né, vai largar o código lá da resposta e também mapeamos o parâmetro de entrada como parâmetro, né, como uma variável, não como o corpo da requisição, como a gente fez ali no salvar, né, do tipo string. Aí a gente criou na mão aqui um objeto do tipo produto model, né, preenchemos aqui os valores dele, né, que a gente capturou lá da requisição e utilizamos o nosso objeto produto repository para fazer a manipulação do banco de dados e salvar o objeto. Depois de salvar, só a gente retornou uma mensagem na tela, né, no browser lá, dizendo que o produto, por exemplo, feijão, foi registrado com sucesso. Tá? E aqui em cima nós também implementamos aqueles primeiros endpoints ali que vieram na classe exemplo, né, Greeting Controller, né, e fizemos algumas modificações aqui também, tá? Então tá, pessoal, eu acho que por essa semana é isso, tá? Espero que tenham conseguido aí executar as atividades. Qualquer coisa aí é só me sinalizar, tá? Um abraço a todos.